Hoje eu tenho uma palavra especial para você, meu irmão evangélico. Você que um dia abandonou a Igreja Católica para se unir a um grupo cismático. E longe de mim te criticar ou te apedrejar por isso. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu entendo perfeitamente o que você está passando e o que está acontecendo com você. E não é por acaso que você veio parar nesse vídeo. Você que um dia deixou a Santa Igreja, provavelmente teve pais católicos, e tenho certeza que da melhor forma que eles puderam, eles fizeram o possível para apresentar Jesus a você. Talvez você tenha sido batizado, talvez você tenha feito a sua primeira comunhão, talvez tenha crismado também. Mas um dia, por essas coisas da vida, influenciado por amizades, por sentimentos, pelo desespero de uma doença, muitas pessoas deixam a igreja em busca de cura. Existem pastores que prometem a cura aos seus fiéis e pessoas que estão desesperadas com alguém da família doente fazem qualquer coisa em busca de alívio, em busca de cura para os seus entes queridos. Inclusive, eu conheci no Paraná um jovem senhor que havia se convertido, entre aspas, numa dessas igrejas cismáticas. Uma igreja que já esteve em alta no nosso país, que tem um pastor de voz rouca que gosta de usar chapéu. E esse rapaz, ele contava o seu testemunho da cura de um câncer. Segundo ele havia tocado nas roupas do pastor e tinha ficado curado. Então ele imediatamente parou de fazer o seu tratamento médico. Ele chegou a ir até na sede dessa igreja e contar na televisão o seu testemunho. O fato, meus amigos, é que ele não estava curado. Ele continuava doente. Quando eu conheci ele, eu propus que ele refizesse os exames para comprovar a cura e inclusive para que esse testemunho de cura fosse ainda mais sólido, né? Ele me disse que jamais faria isso porque era uma forma de colocar em dúvida o poder de Deus ou a cura que Jesus tinha feito na vida dele. Meus amigos, infelizmente, ele veio a falecer e da forma mais pavorosa que você puder imaginar. Eu estive visitando e orando por ele nos últimos minutos da sua vida. Cheguei a passar mal quando entrei no quarto e vi a situação que ele estava. Depois que ele faleceu, os pastores da tal igreja não apareceram nem mesmo para fazer o velório. A única coisa que eles queriam dele, ele já não poderia mais dar. Então a família me chamou e eu fui fazer as exéquias e também o sepultamento do corpo. Essa é uma história verídica que eu quero refletir com você nesse momento. Quem sabe os seus olhos já estão começando a se abrir para a verdade. Quem sabe você já tenha começado a perceber o interesse que esses senhores têm por você. E agora a sua reflexão é de dor, de angústia, de sofrimento. E eu sei que você foi fazer parte dessa igreja com as suas melhores intenções. Eu sei que o seu desejo era servir a Deus.
E ao deixar a casa do Pai, você tinha a impressão de que estava tomando a decisão certa e de que você estava agradando a Deus através disso. Mas talvez você tenha descoberto que as coisas não eram bem assim. Talvez, como o filho pródigo, hoje você se veja no meio de um povo que não é o seu, no meio de uma família que não é a sua, e você se sinta abandonado, você se sinta isolado, você se sinta deslocado, reticente na maioria das coisas que você convive. Talvez você começou a perceber que o discurso que se faz nos altares não é a prática do dia a dia. E normalmente essas igrejas cismáticas são formadas por famílias inteiras, todos parentes. Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, são todos de uma mesma família, e você percebe que não tem a cor do sangue que deveria ter, ou que seria necessário ter para que você estivesse ali. É exatamente nesse ponto que você começa a se questionar e dá uma vontade de jogar tudo para o alto e abandonar tudo de vez. Mas também são nesses momentos que Jesus te faz um convite muito especial. Jesus talvez esteja te dizendo através de todas essas situações: venha, meu filho, volte para a minha casa, volte para a minha igreja, a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Por que eu chamo de cismáticas essas igrejas? Porque se você for ter conhecimento, todas elas começaram com uma briga ou com um desentendimento. Esse pastor brigou com aquele e abriu outra, o ciclano brigou com o beltrano e abriu outra, e briga aqui e abre lá e briga aqui, e um diz que esse é o meu ministério, aquele diz que é o teu ministério, é nosso ministério, e essa é a igreja do pastor fulano de tal e a igreja do pastor beltrano. E eu tenho o prazer de dizer que hoje faço parte da igreja que não pertence a pastor, que não pertence a padre, mas uma igreja que pertence a Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Nossa Senhora te convida a retornar para a única igreja que não foi aberta ou criada por cismas, por brigas, por discórdias, mas foi fundada no sangue do seu Filho. Como é linda uma igreja que tem mãe. Quando eu perdi a minha mãe, e eu acho que é uma das piores experiências que o ser humano pode ter, depois do enterro dela, eu voltei para casa e olhei para um quadro que eu tenho de Jesus crucificado já há muitos anos. Eu olhei para aquele quadro e disse dentro do meu coração, eu disse: Senhor, a minha mãe era a única pessoa que eu tinha para conversar, que me ouvia, que eu podia abrir meu coração, que eu podia falar. Era a pessoa que me amava apesar dos meus erros, até quando eu era egoísta, até quando eu cometia os meus pecados, até quando eu fazia as coisas erradas, eu era amado, eu era acolhido por ela. E agora eu não tenho mais mãe. Jesus respondia no meu coração: você está enganado, meu filho. A minha mãe também é a sua mãe. E foi a partir de momentos como esses que começou a brotar em meu coração um desejo irresistível de voltar para a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos mártires, a igreja dos santos, a igreja da qual eu jamais deveria ter me afastado. Então eu quero reforçar o convite a você, meu amigo evangélico que já foi católico. Volte, venha com Maria,
venha com São Pedro, com São Paulo e com todos os santos adorar a Deus e cantar hinos de louvor a Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, juntamente nessa igreja fundada pelo próprio Senhor Jesus. Deus abençoe você. É o desejo do meu coração.